Amigos do professor Leandro. Eu estava pensando, o pior analfabeto é o analfabeto político. Sabe? Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito, às vezes, dizendo: odeio a política. Ele não sabe que da sua ignorância política nasce a consultura, o devorador do nada. E o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantrado e corrupto. Essas palavras são um grande lista. Mas o que você precisa pensar agora é que o futuro do Brasil e do Paraná está nas suas mãos. O Brasil e o Paraná precisam que você conheça melhor os candidatos que você vai votar. Assim você vai poder separar melhor o joio do trigo. Meu amigo e minha amiga, a hora é agora. Vote. Aí, Pedrinho, Bom dia, Leandro. Tudo bom? Tranquilo? tudo jóia? Estamos aí nessa quarentena, nessa pandemia aí, se reinventando, buscando novas alternativas de trabalho, mas confiante aí que tudo tem um propósito e logo a gente vai passar essa. Maravilha. Eu ia perguntar, começar perguntando disso, né? Como que você está ocupando o seu tempo aí? Fora as lives, né? Que você, sei, o doutor Marlão está sempre, todo dia, né? Às 8 horas aí, falando sobre as notícias, sobre as questões políticas aí na web, trazendo informação. Pois é, a gente aqui no escritório está bem movimentado ainda. Entrou bastante ação trabalhista. Agora também com a pandemia tem o desemprego, mas também tem o pessoal que não acertou como deveria e acaba tendo agora que ter esses enfrentamentos jurídicos e que o escritório aqui está movimentado. A gente está aí eu e você estamos meio advogado, ainda falta a segunda fase da OAB, mas eu estou aproveitando então para eu mesmo escrever as trabalhistas e de certa forma estar estudando e me preparando para quando ter a prova, a segunda fase, a gente já passou na primeira, que eu creio que é a mais difícil, a gente poder chegar lá. Então, a nível de negócio aqui no escritório, embora não está com aquele fluxo de dinheiro inicial, mas eu converso aqui com o Marlon que a gente está criando um contas a receber futuro, que você que é economista sabe que o melhor que dá para fazer agora é ir afiando o facão para chegar forte lá na frente. Rapaz, é a melhor coisa que tem. É igual quando você atua como perito pela justiça gratuita, né? Na hora não é muito... Na hora você tem que ter como se manter, né? Muitas vezes eu vejo que alguns peritos, uns ou os outros, assim, falam, olha, não posso, não tenho como custear. É isso a forma que eles escrevem. Mas, no final, né? Principalmente nessas épocas que dá essa diminuída, né? Eu lembro que eu fiz alguns trabalhos em 2013, 2014, e recebi ano passado, alguns eu estou recebendo hoje. Tá dando uma mão danada, hein, Pedrinho? É uma poupança, né? Ô, Leandro, mandar bom dia aqui para a Franciele Matos, a Fran, esposa do meu amigo Ferruginha, meu professor de futebol na infância, deu o seu bom dia no grupo. No grupo não aparece o nome do usuário, Leandro, porque a gente está fazendo a transmissão dentro de um grupo de Facebook. Se fosse no perfil e adicionado como amigo, apareceria. Ah, agora eu entendi. É. Então, acho que convém eu fazer lá no perfil e passar para o grupo depois, né? Compartilhar Isso. no grupo. Justamente, é a minha sugestão. Não, fechou. Agora eu entendi por que não aparecia. Bom dia para a Franciele. A Franciele, eu não sei se ela está morando ainda, mas ela mora lá na vila onde eu fui criado.
Jardim Alvorada? Não, ela mudou. Agora ela está próxima ao santuário ali, uma quadra ou duas do santuário. Então a gente continua morando perto. Mora mais perto agora do que antes. Mas... Bacana. Pedrinho, primeiro agradecer aí você que vocês estão aí nos seus trabalhos aí, né, acompanhando, né, os clientes, estudando também. Mas eu chamei aqui porque para a gente falar de política, e principalmente a política de Campo Mourão, sabe? Conversei com o professor Candim esses dias e foi muito bacana a conversa, sabe? Ele falando sobre essa política federal. Mas eu falei, a gente precisa falar também sobre a política aqui de Campo Mourão. E sobre essa expectativa, né? Talvez ainda está cedo, as pessoas não estão pensando ainda na campanha, né? Pelo menos os eleitores talvez não seja uma notícia que eles falam, eu estou querendo saber já quem são os candidatos, né? Uma ou outra pessoa quer saber. E a gente começou aí com esse vídeo do Rolando Boldrin, que é um poema do Bertold Brecht, sabe? Eu vou colocar o poema aqui na tela para a gente ler, para pegar mais ou menos o espírito da nossa conversa, que é a necessidade aí de uma participação da comunidade, né? A participação efetiva da comunidade. Aí está aparecendo. Analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, dependem das decisões políticas. Bertold Brecht. Bem forte, né, as palavras. E atuais, sempre atuais, né? A nossa sociedade é uma sociedade democrática e, se Deus quiser, vai continuar sendo democrática. E veja que tudo influencia, Pedrinho. Eu lembro que teve uma quinta-feira que eu estava aqui assistindo algumas notícias, eu vi quando saiu o Mandetta, logo que ele saiu, já saiu um decreto aqui na cidade liberando, né? Não estou dizendo que é ruim ou que é bom, mas eu estou dizendo da influência, do impacto das decisões lá de Brasília aqui na nossa cidade. É muito importante você estar a par disso, né? A par dos movimentos políticos, das pessoas que estão trabalhando ou das pessoas que estão se colocando à disposição já para essa participação. Para fechar aqui o meu questionamento ou a minha provocação, eu vou lembrar de algo que você mesmo me falou, que um amigo falou, olha, com tanto dinheiro, 40% do PIB em impostos, a gente não deveria ter uma estrutura melhor? E você me falou que respondeu para ele, precisa colocar gente competente, gente que sabe o que está fazendo, gente séria para administrar essa estrutura. Aí a gente vai realmente começar a colher os frutos, né, dessa carga tributária que é uma das maiores do mundo. Leandro, a gente tem um estudo, a gente está muito assustado com a corrupção, e de fato é algo que a gente tem que extirpar, tem que tirar, né? Desconfiou da idoneidade, que é corrupto, não vote, não contrate. Eu comparo muito a política a uma empresa. Você contrataria essa pessoa para ser o teu sócio, para ser o teu funcionário? O que você olha? Você olha só, além da questão de honestidade com a parte financeira, é um pré-requisito. Você desconfia que o cara não é honesto, obviamente você não contrata, você não coloca de sócio. Ou quando a gente vai votar a mesma coisa, desconfiou que é corrupto, não vote, não tem que ter jeitinho, não tem que ter ajuste nenhum. E, além disso, você não olha somente se ele é corrupto ou não. A gente analisa, quando você vai contratar alguém, ou quando você vai colocar alguém na tua empresa como sócio, se a pessoa tem currículo, se ela tem consciência, experiência, competência no assunto que ela vai trabalhar. Então, são a união dessas duas coisas. Primeiro de tudo, não pode ter dúvida com relação à parte financeira. Eu sei como todo mundo tem defeitos, eu tenho um monte de defeitos, você também. Agora, nós não podemos, enquanto
pessoas, enquanto empresários, enquanto políticos, enquanto trabalhadores, ter dúvida se a pessoa é honesta ou desonesta com dinheiro, né? Você pode ser desonesto jogando truco, dando um facão sem ter carta, você pode ser desonesto, às vezes você pode infringir a lei esquecendo de colocar o cinto de segurança, mas eu não posso ter dúvida quando eu for contratar o Leandro, quando eu for votar no Leandro, numa suposição, se ele é desonesto com dinheiro, se ele vai roubar, se ele vai desviar, se ele vai pegar propina. Essa dúvida a gente não pode ter. Eu não estou falando aqui que o Leandro tem que ser um santo, e me permite usar o teu nome meramente como ilustração. Não estou dizendo que vai ser santo. O Leandro talvez tenha hábitos noturnos, o Leandro talvez corra nas rodovias mais que o permitido, o Leandro talvez tenha hábitos que não condiz aí e que não me interessa enquanto trabalhador, enquanto empresário, mas que me interessa enquanto sócio, assim, na sua vida extra trabalho, né? Então, agora, esse critério é de cada um, sabe, Leandro? Esse critério de votar. E eu acho que a gente já conversou sobre isso, que o político que a gente vota, ele não cai do céu, né? E também ele não vem das profundezas do inferno. Ele sai do povo, né? A gente luta contra a corrupção e a gente tem que fazer analogia. Qual que é o meio que a gente convive? Na música tem corrupção? Na música tem conchavo? A gente fala, poxa, eu sou músico, eu sou contra a corrupção, mas o cara acerta um show numa cidadezinha, pega 10 mil e devolve 2 mil para o prefeito. Dá troco. Né? Você já é corrupção, mas isso aí é um ajuste, né? Isso na tua área. Vamos pegar outra área, no esporte, né? O pessoal vai lá e muitas vezes sai entregando uniforme ou investindo e pagando para trazer atletas de outra cidade, enquanto as crianças não têm uma chuteira para jogar a bola, e às vezes isso aí é declarado, não é? Ou seja, esses ajustes que a gente tem que acabar, né? E a forma de investimento. Então, a primeira coisa, não pode ter dúvida com relação à honestidade, à integridade, com relação à parte financeira. Não estou falando que a pessoa tem que ser um santo, mas na parte financeira, nós não podemos desconfiar de que a pessoa possa ser desonesta. E com relação à competência, é uma análise curricular, peculiar de cada um, os valores que a pessoa preza. A gente, você também, nós somos cristãos, então eu gostaria de votar em alguém cristão, que tenha valores de temência a Deus, e gostaria também que a pessoa demonstrasse capacidade de gestão e de gerir pessoas. Bacana, bacana. Pedrinho, e também fazendo aí adiantando, né, eu acho que sempre, para mim, pelo menos, sempre é o momento de falar sobre política. Igual também sempre é o momento de falar sobre direito, sempre é o momento de falar sobre economia. E música, obviamente, né? Eu não acho assim que são temas assim que, se a pessoa gosta de conversar, pode vir conversar comigo, eu vou aprender com ela, né? E vou ter alguma coisa, talvez, para falar também, né? Com certeza. E eu acho muito, muito bem-vindo esse poema do Bertolt Brecht, né? Ele tem um outro texto que ele fala o seguinte também, que ele fala que aqueles políticos que estão no poder, eles vendem muitas vezes, eles criam uma ideia da política como erva daninha, né? Ele fala que essa ideia da política como erva daninha, ela não vem do povo, né? Muitas vezes a gente acha que vem do povo, mas vem dos próprios formadores de opinião, para que, em geral, pessoas, vamos dizer assim, bacanas, bons administradores, pessoas honestas, éticas, acabem não querendo participar do jogo político, né? Aqui em Campo Mourão, quando a gente fala de bons administradores, a gente pensa em uma meia dúzia ou mais, alguns nomes de gente que tem sucesso, que empreendendo grandes empresas, sabe? Mas essas pessoas, quando falam, vamos participar, elas não querem, elas não participam, né? E é difícil, porque você tem que ter todo um trabalho. Eu assisto, não sei se você assiste, tem um reality show, né, na internet, eu assisto pela internet, dos tubarões, que falam sobre empreendedorismo,
E quando chega alguém com um produto novo, eles falam, mas vai ter que conscientizar, vai ter que ensinar a pessoa a usar, eles saem do negócio. Mas a política é uma coisa que a gente tem que começar a conscientizar, ensinar as pessoas a encontrarem a pessoa certa. Não é? Fala, eu vou votar para essa pessoa, e não porque ela tem uma grande bandeira de marketing, ou porque ela apoia uma pequena causa, sabe? Não, por mais ética e por mais bonita que seja a causa. Um exemplo. Se eu sou uma pessoa que ajudo... É até difícil falar, sabe? sem tocar aí na ferida de alguém, eu não quero a nossa live para não ofender ninguém. Mas se eu tenho uma causa muito bonita, mas é só aquela causa, eu não preciso estar no legislativo, Pedro. Eu posso atuar naquela causa, sem tomar uma cadeira, que talvez ali seja muito importante ter uma pessoa disposta a legislar. Eu lembro que um professor meu foi vereador e ele falava pouco, apesar que ele gosta de falar bastante. Vou falar o nome dele aqui, porque eu estou falando bem dele, eu gosto dele, o professor Idê. Mas ele chegava nas pessoas e falava, eu quero legislar. Era isso. Então, que a pessoa, por exemplo, principalmente no legislativo, ela tem essa ideia, a pessoa quer legislar, ela sabe o que é legislar, e ela tem condições de legislar. Né, para que você tenha um grupo coeso ali, não digo que todo mundo se entendendo, o interessante é que não se entendam, que cada pessoa tenha as suas ideias, né, tenha os seus grupos, suas representações, mas que elas tenham competência, por exemplo, para fazer um projeto bacana e defender aquele projeto e defender quem ele está participando. Pedrinho, só antes de você falar, bom dia aí, da Igreja Adventista do Lar Paraná, a igreja que eu faço parte, acho que é o Jair que mandou lá pela página, né? Depois ele mandou aqui para a gente também, ó. Bom dia, Jair. E daí ele mandou uma questão, está participando, está assistindo a gente aqui, ó. Jair, que é nosso parceiro de prosa, historiador, grande historiador, 14 livros, né, aqui em Campo Mourão, e continua sem parar. Eu acho que ele faz 2, 3, 4 livros em cada pegada, assim. Vocês acham que a frase administrar sem planejamento é desgoverno, proferida pelo Milton Luiz Pereira em 63, ainda serve para a atual conjuntura municipal? Vou jogar para você, Pedrinho, essa bomba. Jair, bom dia. Obrigado aí pela participação. Eu acho fundamental, e hoje as ferramentas que nós temos são bem melhores das que existiam em 1963. Nós temos aí uma condição de informática, de tecnologia, drones, estatísticos por bancos de dados prontos que a gente consegue fazer e o pessoal às vezes não faz. Vamos pegar um pequeno exemplo aqui em Campo Mourão, que eu gostaria de dar uma opinião mais adequada, porque eu não vi o planejamento, talvez tenha tido. Então, assim, eu entendo que não somente planejar, mas tornar transparente o planejamento, para que a gente tenha essa segurança. Eu vi diversas alterações no trânsito, por exemplo, uma parte bem pequenininha, né? Alterações no trânsito com relação a caminhonetas não poderem estacionar em alguns pontos, só na avenida, e motos também não poderem estacionar somente na vaga de moto, não ocupando a vaga de carro. Né? Inicialmente é até interessante a ideia, só que qual foi o planejamento disso? Qual que é a frota de motos que a gente tem na cidade? Qual que é a frota de caminhonetas? Deixando a caminhoneta somente na avenida é suficiente para abarcar todo mundo? Ou quem vier da região, o pessoal que trabalha na agricultura tem que estacionar 3, 4 quadras para baixo, né, ou trocar de veículo para poder estacionar. As motos são suficientes, os desenhos de vagas que tem. Eu não tive acesso a esse estudo, me parece, como não foi dado divulgação, que não houve esse planejamento. É necessário, sim, adequações, sim, mas tem que ter essa ideia. E falando em trânsito ainda, quando a gente fala em planejar, por exemplo, trânsito, todo mundo quer dar um palpite, né? Inclusive pessoas que têm já um conhecimento bem maior que o nosso, né? Eu sou da área jurídica e da área de TI, né? O Leandro é da área de economia e da área jurídica. Você é historiador e com conhecimento amplo aí sobre gestão pública também, mas nós não somos especialistas, por exemplo, em trânsito. Eu entendo que custa pouco você investir, pelo volume que é o município de Campo Mourão, você investir recurso para fazer um estudo de todos os pontos, fazer um plano de mobilidade com base em números, semaforização, áreas de entrada e saída do transporte coletivo urbano. Então, eu estou pegando só um assunto porque, igual você perguntou ali, perguntou, né, se a frase administrar sem planejamento é desgoverno. Porque a gente pode ter boa intenção, só que se ela não tiver amparo, às vezes a gente está com boa intenção, não necessariamente fazendo o que é melhor.
e muitas vezes tendo que refazer um trabalho. E isso é desperdiçar dinheiro. E volta no assunto que nós conversamos agora há pouco com o Leandro, que a incompetência, às vezes, é pior do que a corrupção. Porque a corrupção desvia lá 15%, 20%. A incompetência faz você perder, às vezes, um projeto inteiro, ou fazer um retrabalho que custe mais dinheiro. Então, novamente, a gente está chegando no ano eleitoral, o primeiro requisito, desconfiou que é corrupto, não vote. Se desconfiar, não precisa ter certeza, desconfiou que é corrupto, que com relação a dinheiro, não vote. Segundo, se não tiver competência, não tiver planejamento, não vai administrar bem. E essa análise curricular é peculiar, é de cada um. Bacana. Aqui mais uma mensagem da Franciele para a gente, ó, dando um apoio. Estou aqui para mais sobre política. A Franciele Matos. Bacana. Bacana. E tá junto aí, ó. Tamo junto, com certeza. Com certeza. A Franciele, Leandro, ela é bastante ativa em entender o que acontece na cidade. Ela sempre está participando de projetos sociais. Eu convidei ela para ser candidata a vereadora aí, para renovar a Câmara também, faz parte do nosso grupo político. E tenho muito respeito por ela, admiro ela e uma grande companheira. Bacana. Tamo junto, Fran. Se precisar, tamo aí. Fazer uma live contigo, hein? Então, Pedrinho, e mais uma coisa aqui, esses dias eu recebi uma mensagem aqui no celular, vou ver se eu acho aqui, você estava falando e as ideias vão, eu fiz um roteirinho, mas é bacana deixar fluir, né, a conversa, né? E eu recebi uma mensagem, rapaz, dizendo, deixa eu achar aqui, vai ser muito bacana se eu achar, mas faz tempo que eu recebi essa mensagem, que se a pessoa quisesse receber mensagens boas no celular, era para adicionar esse número. Se você está cansado de ouvir sobre o Covid, você está cansado de ouvir sobre não sei o quê, adiciona aí, bababá, bababá, de um vereador, sabe? Não vou falar o nome, obviamente, mas eu achei estranho, Pedrinho, porque não que eu gosto de notícias ruins, de forma alguma, né? Eu acho assim que principalmente os jornais, eles têm que saber trazer coisa boa, porque acontece muita coisa boa. Ontem, conversando com o Candinho, a gente falou, né? Na crise surgem muitas oportunidades, nascem muitas novas ideias. Só que você adicionar uma pessoa para ficar recebendo como se fosse uma autoajuda, eu não entendi bem isso aí, essa estratégia, porque para mim é uma estratégia, sabe, já é uma pessoa que já tem certa grande popularidade, né? As pessoas já têm a reputação dela, as pessoas conhecem pelo que ela faz ou deixa de fazer, tem quem gosta e tem quem não gosta. Mas eu queria que você falasse sobre isso, né? Essa coisa de você começar a disparar mensagens no celular aí, principalmente, vou te mandar notícias boas. É um pouco meio estranho, né, Pedrinho? Não é que é ruim, sei lá. Queria ter algo para te mostrar, porque daí... mais ou menos eu sei. Provavelmente é o vereador Sidney Jardim que deve ter mandado isso aí para você, porque perto da eleição costuma fazer isso. Alguns vereadores, além de angariar apoiadores para eles são uma espécie de comunicadores de grupos antigos. Então, é uma estratégia que provavelmente vem de uma base de dados ampla, e isso aí é fácil de conseguir, tem custo, né? Às vezes, a forma como é adquirido o contato não é de uma forma, digamos assim, adequada, né? Porque não sei onde que consegue o telefone. Quer dizer, na verdade, eu sei onde consegue o telefone. Tem formas de comprar, a gente não faz porque a gente não quer incomodar. Mas dá resultado, porque senão o cara não faria. Então, o foco, às vezes, não é só a eleição dele, mas falar bem de um grupo. Entendi. Bacana, né? Eu achei... Pensa comigo, Leandro. Se o teu grupo está no poder, vou mandar notícias positivas. Se o teu grupo não está no poder, vou criticar como se fosse a pior pessoa do mundo. É o perfil de comunicadores específicos de partidos políticos. Nós estávamos falando ontem com o Candinho sobre essa polarização e como ela é perigosa, né?
É uma simplificação da realidade. Como se tudo de um lado fosse tudo de bom e tudo de um lado fosse tudo de ruim, né? Aí você simplifica, você cria uma política que a gente está vendo hoje nas redes sociais aí, né? Que se você não for Bolsonaro é PT, se não for PT é Bolsonaro. E, na realidade, como se não existisse mundo fora disso, né? Agora, além, a terceira via, que era uma via escondida, que é o Centrão, também não dá a mínima vontade de fazer parte, né? Porque o maior representante é o Roberto Jefferson. Então, mas existe vida inteligente na política fora esses extremos, né? E fora essa coisa, né? Pô, eu estou num grupo, só acerto ou só erro, né? A Fran diz que recebeu também, né? Eu recebi também uma mensagem, Pedrinho, de uma pessoa que depois eu adicionei no Face, aqui no meu grupo tem espaço para todo mundo, né? O grupo do professor Leandro é um grupo realmente que eu utilizo para ex-alunos, para os colegas, para aquelas pessoas para qualquer um que quiser entrar, né? É um grupo de debate. Eu estava assistindo uma sabatina com o professor Leandro Carnal e ele falou bem isso, falou que o professor hoje em dia, ele não é preparado para isso, mas ele tem que virar um pouco youtuber, né? Se você quiser continuar aprendendo e repassando conhecimento, você vai ter que fazer o que a gente está fazendo aqui, perder um pouquinho deixar a timidez de lado, criar um grupo, trazer as pessoas para a conversa, né? E assim você consegue ganhar espaço, né? Mas eu recebi também um olá, tudo bem? Do nada. Aí eu olhei a foto, né? Porque no meu WhatsApp ele não aparece. A minha foto eu coloquei para não aparecer por uma questão que também é pessoal, mas o da pessoa apareceu. E eu vi que era outro, não é a pessoa que você falou, né? Aí eu mandei, tu tá tudo bem aí? Como que você tá, né? De repente você recebe um olá, tudo bem, do nada, né? De pessoas que você nunca conversou, né? Uma pessoa pública, tudo bem, né? Mas sem o mínimo de tempo diz um oi, um tudo bem, mas não tem tempo para continuar a conversa. É esquisito. E essa política, Pedrinho, o que sempre a gente foi acostumado aí das eleições passadas, e assim, continuando, do tete a tete, né, do dar a mão, das reuniões, das aglomerações, dos churrasquinhos, né? Como que fica em tempos aí da quarentena? Todo mundo de máscara? Nós estamos no escuro, né, Leandro? A gente observa números aí na Itália, na Espanha, Estados Unidos, e vê que o Brasil ainda tem um risco de atingir níveis ruins, o que a gente não quer acreditar, né? Em Campo Mourão, os números melhoraram. Tem novos casos porque era previsto que teria novos casos, mas nós não temos ainda, estamos longe de ter o colapso que a gente estava preocupado que poderia ter aqui em Campo Mourão e região. Então, assim, a primeira pergunta, primeiro raciocínio, tem eleição daqui 3 meses, Leandro. Daqui 3 meses começam as eleições municipais. 3 meses, 90 dias. Então, primeira pergunta, quem vai estar vivo para disputar? Rapaz, essa pergunta é pesada. Quem vai estar vivo? Né? Não vai, essa pandemia, todo mundo vai escapar ileso, não vão perder ninguém? Não. Então, tá. Não, ninguém morreu, pandemia regularizou, a gente está controladinho aqui, pode sair às ruas de máscara, pode fazer visita de máscara, né? Mas você só pode visitar pessoas saudáveis, que não tenham morbidades e não sejam idosos nem crianças. Tá. Como é que vai funcionar isso? Uhum. E quem tem em casa idosos, morbidades, crianças, e tem medo de ter esse contato de aglomeração, então vai ser algo totalmente inédito, difícil de dizer. A política hoje já está difícil de você conversar a respeito, porque a pandemia, além de mobilizar essa questão de Bolsonaro e PT, também tem um debate forte aí sobre economia e saúde, e a gente que nunca enfrentou uma pandemia não tem competência, a gente falou de competência agora há pouco, a gente não tem, eu pelo menos não tenho competência de dar um palpite para dizer quem é mais certo ou quem é mais errado. Depois que acontecer, fica mais fácil para a gente chutar o leão morto.
né? Ou desempregado. Mas a questão é que a gente não sabe mais o que vai ser nos próximos dias, nas próximas semanas e nos próximos meses. É óbvio que, de acordo com a regra do jogo, de acordo com a música que estiver tocando, a gente vai dançar, né? Se for por meio só de rede social, nós vamos estudar todas as possibilidades possíveis de utilizar o WhatsApp, de utilizar o Instagram, o Facebook e qualquer outra rede que puder, né? Telefone, enfim. Agora, se melhorar, volta ao meio tradicional, só que a gente está no escuro. Não sei dizer para você, hoje, de forma consciente, de forma tranquila, o que vai ser dessa eleição municipal. Rapaz, a gente está bem isso. Eu também acho. Ó, a Fran falou que recebeu também mensagem, né? Tá aqui. Muita gente recebeu. Aí um ensaio, vamos dizer assim, de estratégias, né? Eu acho que as pessoas têm que cuidar com isso, né? Com essa questão. O fato de você receber uma mensagem não quer dizer que a pessoa te conheça, nem que ela está pensando em você, nem que ela saiba da sua realidade, né? Acho que até os próprios aí estrategistas, eles vão ter que agir de maneira inteligente, mas a gente tem que trabalhar as pessoas para que elas recebam também de forma inteligente, sabe, essas estratégias. E saber que o marketing vende até areia da praia, vende até pedrinha, né? Ó, dá uma olhada, né? Não é um marketing bonito que faz a pessoa ser uma pessoa que trabalha de forma bacana. O Jean está dizendo bom dia, né? O Jean Gustavo Silva, DJ Boy, trabalhou comigo na banda Geração 2000, depois ele trabalhou lá no baile do Country, eu encontrei ele na mesa de som, está sempre curtindo aqui algumas músicas que eu posto, sabe? Esse tempo de quarentena, você não pode se reunir, você grava e manda aqui para ver se as pessoas escutam, Pedrinho. A Fran tem mais uma participação. Esses dias vi uma postagem, achei interessante, que a gente não vê nenhuma pessoa do meu... só os pobres, né? Eu conversei com a Rose Moraes, Pedrinho, lá de Baltimore, né, nos Estados Unidos. E ela falou que lá, a maioria, na região dela, os que morrem são os pretos, né, os negros, e as pessoas mais pobres. Mas aqui não chegou, né, da forma tão violenta quando chegou lá nessa região dos Estados Unidos, mas não foi bem aqui, bem assim, né? Infelizmente, a gente... Em Campo Mourão... Não está ligado à classe social, nem à questão de raça, né? Em Campo Mourão, classe média, os 4 que faleceram, não sei se você concorda comigo, e a maioria dos detectados também. O que me faz preocupar é o seguinte, a hora que atingir a periferia, igual aconteceu em Manaus, me parece que lá já é o caso, a hora que atingir periferias piores, porque Campo Mourão a gente é privilegiado, a gente não tem favela, a gente tem ali uma condição muito boa, que a gente está numa região muito boa, né, Leandro? Passamos dificuldade, tem gente passando fome no Campo Mourão, mas o pessoal abraça, leva a cesta. Agora, imagina o Rio de Janeiro, aquela favela, Morro do Alemão, pega São Paulo, aquelas, né, Osasco, tudo aquela beiradona ali, na hora de chegar o Covid, aí o que preocupa é o seguinte, o pessoal vai morrer sem ter a constatação se era ou se não era, né, se for nessa pegada. Então, é complicado. Agora, não tenha dúvida alguma que, embora a gente não tenha constatação de classe social aqui em Campo Mourão e a nível de Brasil, com certeza a população mais pobre, que está mais passiva aí a problemas sanitários, problemas de higienização, de aglomeração. Como é que a gente chega numa casa, na favela, onde 6 crianças moram no mesmo quarto e fala para não aglomerar? Como é que a gente vai pedir para o pessoal não trabalhar se está passando fome e a comida não chega, né? Então, sem dúvida alguma, no final das contas, quem vai sofrer mais é a população carente e a população pobre. Ok. Pedrinho, só falar quem passou aqui pela nossa live, o Rafael Tressa, grande músico aqui de Campo Mourão, o Jean, eu falei, DJ, Jair está junto com a gente, Paulo Alves Teixeira, Careca Pintor, o André Ruben, Paulo Oliveira, o pessoal aí tá ouvindo a nossa prosa aqui, ó. O pessoal pode mandar a questão, hein? Pode ser a questão que for, hein? Se a gente não souber responder, a gente entra no Google aqui, né?
E nós não fugimos de qualquer debate. Qualquer assunto que vier, nós procuramos responder da forma mais transparente possível. Bacana. Pedrinho, vou falar um pouquinho do executivo, né? Fazer uma pergunta que é um pouco uma provocação, né? Historicamente, aí eu vi que o Jair, ele citou aí um grande prefeito de Campo Mourão, um prefeito que só tem elogios, né? Depois foi para o judiciário, ganhou um Fusca de presente, e é uma pessoa muito querida, né, pelos historiadores, né, por as pessoas que têm memória. Os memorialistas aqui de Campo Mourão lembram dele assim com muito saudosismo, né? E eu peguei as memórias deles, né? Eu não tive tão perto, né, da pessoa. Não é dele que eu estou falando, né? Mas desde quando eu me lembro como pessoa, né, capaz de saber que tinha um prefeito aqui na cidade. Nós temos prefeitos de uma classe só, Pedro, né? Porque a campanha do Legislativo, quando fala assim campanha do Legislativo, as pessoas a pergunta já vem à tona: quanto vou gastar? E geralmente é um gasto que, se a gente parar para pensar, um gasto assim que, se a gente for fazer uma comparação, eu sei que essa comparação é muito simples, né? Mas com o próprio salário do prefeito, não tem lógica, né? Então a gente vê que o que está em jogo é muito mais do que isso. É uma questão de poder, é uma questão de aliança, né? É uma questão de você também entrar no jogo político porque talvez você queira um espaço a mais. O que eu pergunto para você é isso, sabe? Se você acha que um dia a gente possa ter aqui um executivo que não esteja relacionado à capacidade de campanha, capacidade financeira de campanha. Se a gente analisar um dia, pode ser que sim, atualmente não. O cara que não tem capacidade financeira hoje não consegue ser prefeito da cidade. E o que você me explica? Essa está relacionada a quê? Aos empregos diretos e indiretos que esse prefeito possa criar, ao marketing que ele tem capacidade de contratar, ou a um costume da população de votar em achar que, não, se a pessoa realmente ela tem capital, ela tem mais condição de lutar pela minha classe. É difícil explicar, né, sem uma pesquisa, né? Por que as pessoas não votariam em quem não tem uma campanha milionária? Não, se perguntar, fizer uma pesquisa, ele vai dizer que votaria. O problema é que a voz do candidato não chega na ponta. E para chegar na ponta tem custo. Para chegar na ponta você tem que ter gente, seja apoiadores, sejam cabos eleitorais. O pessoal fala nos 4 cantos, eu falo que é em 12 cantos da cidade. Você tem que estar isso bem mapeadinho, e para você ter uma equipe de alcance, um exemplo, um prefeito hoje com 3 chapas de vereador apoiando, poucos candidatos a vereador têm a estrutura necessária até para imprimir um santinho, para fazer um adesivo, para contratar gente. E esse custo acaba saindo da campanha majoritária, né, do prefeito. Então, um prefeito hoje com 2 chapas de vereador, com 40 candidatos a vereador, o custo com gráfica, o custo com cabo eleitoral, o custo para editar um material de vídeo, para colocar na TV, rádio, comitê, tudo isso daí, Leandro, eu particularmente, o dia que eu for disputar, eu não gosto de pedir dinheiro para a empresa, para ninguém, porque eu não gosto de ficar devendo favor, porque não quero depois que isso venha me cobrar depois que eu tenha que favorecer alguém. Eu acho que esse é um dos principais problemas da política no Brasil. Então, no modelo atual, e outra coisa também, mesmo que você queira dar o teu dinheiro para alguém ser candidato, você corre um sério risco, porque ele tem que ter origem, tem a limitação, então a gente não quer começar já da forma errada. Então, quem não tiver, ou tiver apoiadores e correr o risco de acontecer o que já acontece, dificilmente vai conseguir levar a sua voz até a periferia. E na periferia, infelizmente, a população, não só a periferia, em qualquer lugar, a população hoje
boa parte coloca o político, coloca todo mundo no mesmo saco. Né? Você entrou na política, o Leandro, o Pedrinho, é tudo igual, tanto faz. Todo mundo que entrar lá não vai fazer nada. Aquele que me der a oportunidade de trabalhar, se contrata na campanha, aí ouve a sua voz, ouve o seu projeto e acaba levando isso para os mais próximos. Então, ainda o volume de campanha com relação a prefeito é importante, é estratégico, é necessário, custa dinheiro. Quem não tem dinheiro não consegue, na minha opinião, muito sincera aqui, quem não tiver planejamento financeiro para aguentar uma campanha aí que custe no mínimo é para jogar baixo mesmo, para fazer uma experiência aí de 500 mil reais, não vai fazer uma aventura muito inglória. Pode até ser que consiga fazer uma campanha, mas a mensagem dela dificilmente vai chegar, por mais que a gente tenha rede social, por mais que a gente tenha instrumentos de tecnologia, mas, infelizmente, em vários pontos, não é dessa forma ainda você não consegue abordar o eleitor. Então, é caro sim. Então, quem não tiver recurso e encontrar quem invista é difícil, povo desacreditado, infelizmente, a realidade hoje é muito ruim. Pode ser que no futuro melhore? Pode ser, mas atualmente não é assim que funciona. Eu vou, só para trabalhar em cima do que a gente está falando ainda, né? O Bolsonaro conseguiu uma campanha para presidente, em relação a muitos outros, bem aquém das despesas, né, que dos outros candidatos, e utilizando muito da rede social, né? Ele conseguiu ter por mais que, vamos dizer assim, eu não considero um carisma, mas é a palavra, né? Ele tem um carisma muito grande, conseguiu adeptos, fãs, seguidores, então, vamos dizer assim, iguais aos que o PT tem, né? São pessoas que acompanham indiferente do que vem a acontecer. Né? Eu falo para você, essa questão da quarentena, da impossibilidade do tete-a-tete, reunião, aglomerações, né, em conjunto com, vamos supor, com isso que a gente viu na campanha do Bolsonaro, que essa utilização das redes sociais pode trazer algo de novo, ou a gente não tem um líder carismático aqui em Campo Mourão que possa atuar, vamos dizer assim, com um custo menor e ter um alcance maior para as pessoas? A nível até a Fran comenta ali embaixo, Leandro, olha, não sei, mas ela diz aqui, né, tiro pelo João Sorveteiro, que fez bastante voto, quando saiu candidato, sem recurso, né, se ele tivesse recurso, ao meu ver, é muito importante a gente dizer o seguinte, eu estou me referindo à campanha de prefeito. A campanha de vereador, você fazendo 2% dos votos, que é mais de 1.000 votos para cima, a chance de eleição é muito grande. Para isso, você não necessariamente precisa gastar muito dinheiro. Você consegue fazer uma campanha ideológica por meio do trabalho, você também não vai se criar no meio da campanha, você vai apresentar a sua história, o seu trabalho pela sociedade, as suas intenções, a sua capacidade, e por meio disso você consegue ou não viabilizar a sua eleição. O vereador não necessariamente precisa ter dinheiro para se eleger vereador, né? Eu me refiro exclusivamente à campanha de prefeito, que você precisa ali hoje atingir mais ou menos 40% dos votos aí no enfrentamento direto entre dois candidatos fortes, e talvez um terceiro mais limitado. Limitado que eu digo com um potencial máximo de 3.000 votos. O restante ali disputando pau a pau até o final. Então, nessa condição hoje, no cenário de Campo Mourão, o prefeito é uma campanha cara, sim. É uma campanha cara e fica difícil. Eu não vejo, ainda que você pegue a linha do presidente, a questão não era o quanto carismático o presidente era enquanto deputado. Ele pegou algumas linhas de apoio, né? A linha militar, a linha da igreja, bateu com relação, e eu acho que deturpou um pouco também a questão da ideologia de gênero, mas ele foi naquela linha ali, pegou alguns adeptos que viabilizaram ele chegar no segundo turno. No segundo turno, ele teve a sorte de pegar um adversário mais rejeitado que ele. E aí eu me enquadro nesse. Eu não gosto do presidente Bolsonaro, eu acho ele muito limitado, muito infeliz nos seus pronunciamentos. Eu votei nele porque eu não queria a corrupção e a incompetência daquele grupo do PT continuasse. Então, assim, muitas vezes a eleição se ganha
não somente por ser querido, mas porque o teu adversário é mais rejeitado que você. Então, essa é uma possibilidade. No Campo Mourão, a gente tem um prefeito com a máquina na mão que sabe usar a imprensa. O maior cabo eleitoral do seu principal opositor é a rejeição dele. Então, começa a campanha do principal adversário, não tanto por ser... Pode lançar o Leandro candidato a prefeito. Ele vai ter um arranque porque o pessoal que não gosta do atual já vai falar, mas quem que é o Leandro? O atual prefeito, você vota de jeito nenhum. Ou voto. Mas quem não vota? Vamos bater na rejeição. De jeito nenhum eu voto no atual prefeito. E o Leandro? Quem que é o Leandro? O Leandro, você não conhece? Não. Mas ele é economista, é pai de família, é professor, é perito, né? Talvez eu vote. Se for só entre ele e o atual, eu não quero a continuidade, sou contra a reeleição, quero renovação, voto no Leandro. Então, o que fez o voto nessa arrancada inicial de quem vai contra a máquina, às vezes é a rejeição do adversário. No caso da presidencial, sem dúvida alguma, a rejeição do PT influenciou bastante a eleição em segundo turno. Eu acredito, por exemplo, que se o Bolsonaro pegasse um adversário menos rejeitado, ele perderia a eleição em segundo turno. As estatísticas, pesquisas diziam isso, né? Tanto que o Ciro, as últimas, vamos dizer assim, ele até deixou de lado aquela questão de resolver o problema do Serasa, das pessoas, e começou a bater em cima dessa questão. Se eu for para o segundo turno, eu ganho. Se o PT for, ele perde, né? É bacana essa questão. Mas o executivo está aí, né? A gente vive essa realidade, né, Pedrinho? Eu lembro de uma aula do professor Vicente, grande professor Vicente, lá de Terra Boa, filósofo, que ele trabalhava o Max Weber e falava sobre essas lideranças, né? Uma liderança, por exemplo, que ela é hereditária, né? A pessoa acaba recebendo, como a gente vê os filhos do Bolsonaro virando senadores, vereadores e outras pessoas carregando isso, né? Aquela liderança também do qual as pessoas abraçam, que é uma questão de força, hoje em dia a força econômica, né? Se a gente assiste os filmes antigos do Império Romano, isso poderia traduzir-se nas legiões, né? Nessas forças. E também tem aquele líder carismático, né? Que a gente vê que o Bolsonaro é uma questão à parte, né? Um tipo de carisma que as pessoas pegam gosto, é algo a se estudar. Nem vou falar aqui, porque eu acho que é algo de uma análise de psicólogos e psiquiatras. Não seria bem uma análise social, talvez, né? Para você, bom, obviamente social, né? Mas como realmente as pessoas se identificam com a posição dele, né? Com esse antipetismo e todos os símbolos que eram relacionados ao PT. Agora, voltando aqui Campo Mourão, né? A Fran falou sobre o Legislativo, né? E é uma conversa muito bacana do Legislativo, né, que tem a ver com a gente, tem a ver comigo, que gosto, né, tem a ver contigo, que foi presidente da Câmara, vereador, tem a ver com a Fran também, que está aí na luta. Bacana isso que você falou. A política é diferente, né? A política do Executivo é uma, a política do Legislativo é outra. Eu lembro que nas nossas conversas você falou, olha, o tete-a-tete é fundamental, você precisa estar ali antes, às vezes está em vários lugares quase que ao mesmo tempo, isso não dá, mas que as pessoas sintam que você está participando, né? E como isso fica um pouco difícil, né? Em tempos de quarentena. E daí foi aí que eu comentei que essa, vamos dizer assim, uma tentativa assim, de estratégia de participar sem estar presente, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, Pedrinho, um pouco provocativa. Eu queria que você falasse para mim o que é um curral eleitoral e se existe curral ou currais aqui em Campo Mourão em relação ao poder legislativo. Se tem pessoas que mantêm aí uma política perene e, infelizmente, talvez em relação a ficar mantendo as pessoas a partir de uma ajuda que não deixam elas, talvez, pensar na verdadeira função do legislativo. No entendimento da população, infelizmente, o vereador é o cara que faz, que executa. Na prática, não é. Na prática, o vereador, ele cobra, ele fiscaliza.
fiscalizar é uma função chata e que, geralmente, quem está no poder tenta tirar o crédito dizendo que a pessoa está fiscalizando porque é da oposição, porque está atrapalhando, enfim, né, tenta desmerecer esse trabalho de fiscalizar, que, na minha opinião, é o mais importante do vereador. Mas, para muita gente, o vereador é o cara que faz, é o cara que ajuda diretamente, é o que dá ajuda ali a patrocinar um evento da igreja, é o cara que ajuda a patrocinar um time de bola, é o cara que ajuda a patrocinar algum evento, enfim. E isso aí acaba alimentando os currais eleitorais. O curral é uma palavra um pouco forte, porque remete à falta de raciocínio. O raciocínio que a gente tem, enquanto as definições constitucionais do legislativo, fiscalizar, criar leis, indicar, né, não é necessariamente a visão mais correta enquanto democracia. Veja bem, está escrito na Constituição, é a função, é o poder, mas a maioria, na democracia, é a maioria que decide. E se a maioria decidir que essa função não é tão importante, e que a função importante é fazer as doações, é fazer esse trabalho no seu nicho, no seu meio que te elege, fazendo essas doações, essas benfeitorias, então a gente começa a questionar se aquilo que eu penso, e que eu acredito que você pense também, está correto, né? E para mudar esse pensamento e fazer com que a maioria entenda a função real do legislativo, que é de fiscalizar, de cobrar competência e não aceitar a corrupção, a gente precisa fazer um trabalho longo, aí, intenso, e de orientação. Existem os currais eleitorais, existem as bases eleitorais, vamos colocar assim, e não necessariamente pelos motivos que constitucionalmente deveria existir, de fiscalizar e legislar, mas muito em decorrência de manter grupos com base em doações, com base em indicações de cargos, que é o que fomenta a incompetência, né? Muito cargo, máquina pesada, cargo de comissão, cargo de confiança, com pessoas que não têm esse preparo, porque, infelizmente, o pessoal vê no poder legislativo ainda o poder de fazer, de indicar cargo, de dar dinheiro, de fazer doação, e esquece a principal função, que é de fiscalizar. Eu quero acreditar que, em vez de nós termos o candidato do lugar tal, né? Tem candidato é ruim a gente citar, porque Campo Mourão, se eu falar características, já vão saber certinho quem é quem. Eu não quero hoje fazer campanha aqui na tua live. Uhum. Campanha contra, né? Uhum. Mas os motivos que fazem hoje o curral eleitoral não está ligado à capacidade de fiscalizar, mas à capacidade de dar um jeitinho, de fazer doações, de ter colocado alguém na frente, de uma fila de saúde. Então, infelizmente, os currais eleitorais ou a base eleitoral está mais ligado a isso do que, com relação a manter o pessoal que já está lá, do que é de renovar. Enquanto eu aguentar, enquanto eu tiver força, não sou candidato a vereador nem a prefeito esse ano, mas eu vou ajudar todo mundo novo que nunca foi vereador esse ano a tentar chegar lá, e vou ajudar com o compromisso daqueles que eu estou ajudando, que sejam fiscalizadores do Executivo. E o Executivo eu vou ajudar com o compromisso de que não vai nomear Zé Ruela para ocupar cargo em prefeitura. Maravilha, maravilha. Isso soa bom aos ouvidos, né? Soa gostoso, bacana. Pedrinho, vamos dizer assim, essa mudança de você dar fim às coligações, você acha que melhora o jogo democrático? Nós vimos aí que há pouco tempo atrás já houve uma movimentação dos bastidores, né, para aqueles que estão mais antenados ou que estão participando, de um novo sistema, né, de novas regras do jogo, que são as questões das legendas, né? Então você, na realidade, muito partido acabou ficando de fora, pelo menos aí formalmente, né, que eles podem expressar seu apoio indiretamente, mas diretamente alguns partidos que estão participando, vamos dizer assim, do legislativo, e não conseguiram fechar a legenda. Aí hoje você fecha a legenda, por exemplo, e você tem que ter aquele cuidado fino, trato de fechar um grupo coeso, né?
que as pessoas consigam, pelo menos dentro daquele grupo, ter uma pessoa que vai representar o grupo, e também essa pessoa vai representar aquelas pessoas, né, que votaram para ela, né? Eu queria saber dessa sua opinião. Na minha opinião, o fim das coligações, eu que sou novo, né, ainda participei há 4 anos atrás e estou aqui falando sobre política, vamos dizer assim, como professor, como cidadão que eu sou. Na minha opinião, foi algo interessante, foi algo bom, no mínimo um laboratório interessante, o fim das coligações. Leandro, melhorou um pouco, tem muita coisa a melhorar ainda, a gente precisa de uma reforma política, mas o que acontecia aqui, vou citar Campo Mourão, que é a maioria aqui do pessoal que está no grupo é daqui, alguns políticos de carreira pegavam a presidência de um partido, esperavam chegar bem pertinho da eleição e ia especular isso junto aos candidatos a prefeito. Olha, eu sou candidato a vereador, eu já fui vereador, eu faço mais de 1.000 votos. Não tem mais ninguém do partido, só tem ele, mas ele faz 1.000 votos. E se quiser meu apoio, eu tenho que coligar, e aí ele vai acabar sendo empurrado pela base do candidato a prefeito que assumisse aquele compromisso. Isso acabou, né? Ele negociava também o tempo de TV e rádio, que somava na legenda. Isso acabou também com relação a aceitar um candidato a vereador que estava sozinho num partido. Para mim, foi ótimo, porque se tem um troço que eu não respeito na política é o partido. O partido, para mim, não tem função nenhuma, não tem mais aquela questão ideológica, isso acabou. Quem votou, por exemplo, no presidente, o presidente hoje não tem partido, está criando um novo, escolheu um em cima da hora, mudou, quem acreditava na pessoa foi junto, né? O principal adversário dele na eleição passada era de um partido muito conhecido, mas também isso acabou atrapalhando mais do que ajudando na hora do segundo turno pela rejeição. Então, assim, a nível de partido, você tem que montar algo planejado, com um grupo novo, forçou mais o fio do bigode. Você montar um grupo e dizer, olha, aqui no nosso grupo não vai ter articulações de última hora, trazendo um medalhão da política, porque o grupo precisa do tempo de TV e rádio e os votos na legenda vai somar, e aquela conversa fiada. Então, para mim, isso aí melhorou, acabou, tinha muito cacique para pouco índio, o camarada era cacique de uma tribo que não tinha ninguém e vinha querendo se usufruir dos votos dos outros que estavam se organizando há muito tempo. Agora, a gente observa que isso aí diminuiu, forçou o planejamento, e da minha parte estou muito contente. Eu vejo um cenário em Campo Mourão, por exemplo, que os caciques tiveram que se filiar, a maioria em 2 partidos. E vão se arrebentar um no outro ali, sei lá o brigueiro que vai ser nesse povo aí, porque não vai eleger todo mundo. Então, né, num grupo de 5, 6 candidatos, vai eleger 3, no máximo 4, mas vindo mais 2 revelações fortes empurrando atrás. Então, o desespero vai bater lá, e eu acredito que com isso a gente vai ter uma renovação maior na Câmara de Vereadores de Campo Mourão ali, em torno aí de 4 a 5 nomes novos, bem novos. Que maravilha, hein? Isso para mim é uma boa notícia, Pedrinho. No pior dos cenários, Pedrinho, a gente pode imaginar também pessoas em cargos, pior dos cenários, você entende o que eu falo, que ela não tem técnica para isso. Por exemplo, eu vou falar sobre mim, um exemplo, né, já deixando aqui publicado, né? Você bem sabe, eu jogo meu futebolzinho bem básico, né, mais para correr, mas eu nunca tive a par das movimentações do esporte, sabe? Gosto muito, né, faço academia, eu sou uma pessoa que valorizo e acho muito bacana isso. Só que eu falo para ti, eu não tenho, por exemplo, não saberia falar a língua das pessoas que estão no dia a dia com o esporte. Muitas vezes com a maioria dos educadores físicos, ou os treinadores, ou os jogadores de futebol, as pessoas relacionadas diretamente ao futsal, por exemplo, ao handebol, ao basquete de Campo Mourão, que já todas essas 3 modalidades já tiveram fortes a nível nacional. Então, por exemplo, eu não me colocaria, mas quando acontece, muitas vezes acontece, você sabe, né? Talvez nunca aqui em Campo Mourão, brincando, né?
de você colocar, né? Você cria esse grupo, de certa forma resolve, vamos supor, o problema aí dos caciques, né? Dessa coisa, eu sou presidente do partido e vou negociar essa questão da coligação, mas pode, de repente, criar um problema aí de você fazer esses conchavos, né? E encher os cargos do executivo aí das pessoas, de pessoas que, na realidade, são populares, boas de marketing, que mantêm, eu vou usar a palavra base agora, né? Ao invés de curral, eleitoral. São dois cenários, né? Você vê que às vezes resolve por um lado, como você falou, bacana, e pode, num pior dos cenários, aí trazer alguns problemas para a gente, né? Eu falo assim, não vou citar lugares aí que o bom entendedor que entenda, mas eu notei alguns pontos assim de você vender aquela ideia de técnica, né? Vou colocar os melhores, vou colocar quem entende, e no final, ali no fritar dos ovos, na hora de você distribuir as pessoas que vão trabalhar, você colocar por outros fatores, né? Fatores de popularidade, ou de gente que investiu dinheiro, né? E isso daí também eu vejo com maus olhos na política de Campo Mourão, sabe? Eu vejo, por exemplo, eu entendo, vamos pegar um exemplo, secretário de Educação. Secretário de Educação, você e eu, nós já lecionamos por vários anos. Eu entendo que tanto eu quanto você não estamos preparados para ser secretário de Educação, onde a educação do município, a responsabilidade do município é a educação infantil e o Fundamental 1, cuja experiência nossa é zero. Nós trabalhamos com adultos, né? Eu entendo que um secretário de educação do município, ele tem que sair do corpo docente de quem atua com a educação infantil, com a educação com Fundamental 1, que conheça uma realidade, que fale o linguajar dos professores, que sabe os anseios, as dificuldades de quem trabalha com esse público. Eu jogo bola, adoro esporte, você sabe disso, participo de campeonato, torneio, né? Estou meio prejudicado já pela idade, pelo joelho, mas eu estou lá, no mínimo, apoiando, coordenando, às vezes, enfim. Eu não sou formado em educação física e nunca tive uma experiência como gestor de esporte. Também não poderia ser um secretário de esporte, porque não é só questão de você o Pedrinho administra empresa, tem conhecimento jurídico e de gestão pública, mas e a vivência na área é o primeiro requisito para depois você desenvolver a gestão. A gestão tem que ter duas formações, a gestão e também a experiência na área, a vivência naquele meio. Eu acho que essas duas coisas são importantes. Eu vejo o professor Leandro preparado para assuntos econômicos, para assuntos de desenvolvimento econômico e talvez para assuntos culturais. Então, dentro disso daí é onde a gente tem que trabalhar, e também agora se aproximando da área jurídica com muita força também. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência e acreditar. É difícil a gente saber o que tem no coração de cada pessoa. Meu pré-candidato a prefeito é o Rodrigo Salvadori, e ele tem um compromisso comigo de fazer um governo técnico. Só que eu lembro na campanha passada que o atual prefeito também tinha esse compromisso e não cumpriu. Nada contra, vou citar um exemplo na tua área, cultura. Né? A secretária atual, ela nunca trabalhou com cultura. Ela não tinha essa experiência. A pessoa boa, competente para dar. Acho que trabalhava com educação, tem conhecimento de política. O conhecimento dela cultural, muito fraco, e é difícil para quem é artista, para quem conhece os anseios, trabalha com pouco recurso, mas precisa de fazer muitos eventos, ver à sua frente alguém que não tem experiência. Né? Então, pegando uma área, Leandro, igual a gente falou, agora falando de cultura, que é a tua praia. Então, é isso que falta. Agora, na campanha, todo mundo promete. Eu não vou fazer um governo técnico somente com quem entende. Chega na hora de exercer o mandato, parece que prometeu o contrário. O meu pré-candidato se comprometeu comigo que vai fazer isso. E eu estou confiando nele, confio nele, porque se não for para confiar, então não apoie. Se acaso ele não fizer isso, vai ser uma surpresa triste para mim, mas eu preciso acreditar na renovação. E preciso acreditar que as pessoas vão colocar as peças mais preparadas, sempre olhando com carinho primeiro para o grupo que esteve junto desde o plano de governo, que saiu às ruas,
mas dentro desse grupo tem que ter a formação, senão não faz sentido a gente estar lutando pela renovação. Bacana. Então, em outras palavras, você está falando aí dentro de cada legenda, é interessante você ter pessoas com várias preparações, né? Pessoas assim que vão somar, por exemplo, na área financeira, na área da assistência social, na área dos esportes, na área da cultura, né? Aí, então, observar esse grupo, né, essa questão, né? E não... Porque se falta, por exemplo, se você é da área da cultura e você está vendo um grupo em que não tem nenhuma representação, é um tiro no pé você achar que aquele grupo vai colocar alguém que não faça parte daquele grupo para trabalhar nesse lugar, né? Um exemplo só. Vou fazer uma pergunta que é uma provocação. Né, uma provocação, a gente está caminhando para o final, né? Você daqui a pouquinho tem o teu almoço, tomando teu tempo aí de trabalho, apesar que a gente gosta muito, né? Mas você acha que isso se estende também à presidência, à direção de um grande hospital? Você acha que é interessante a pessoa ter sido médico ou enfermeiro para poder gerir, para poder um hospital? É interessante que a pessoa... Administrar um hospital. Eu não estou aqui em Camporão, não estou falando daqui. Aqui não tem isso, né? Mas você acha que é interessante a pessoa que está na frente ali, ela ser administradora? Isso é óbvio, né? Que não adianta, por exemplo, eu ser só um grande jogador de futebol, é diferente de um secretário do esporte, né? Mas que essa junção, quando você pode juntar as duas coisas, aliás, se puder, 3 coisas, né? Uma pessoa que tenha carisma para lidar com as pessoas, uma pessoa que saiba delegar, porque ela não vai fazer tudo sozinha, que é a parte da administração, que saiba, tem um bom relacionamento para escolher as pessoas que vão trabalhar junto, mas também que não seja uma pessoa que, por exemplo, que não tenha nada a ver. Né? Uma pessoa, você pega o Leandro, Leandro, eu vou convidar você para me colocar lá na questão da construção da Codusa, por exemplo. Você acha que também isso pode uma pessoa que não é, por mais boa administradora que seja, que não fale a língua, isso vai prejudicar? Claro que vai, Leandro. Você falou de hospital primeiro, né? Uhum. Fala para o Claudino se ele vai contratar um engenheiro civil para ficar no lugar dele para administrar o hospital. Não vai. O Claudino tem lá o financeiro, que eu acho que é Eliane, o nome da moça, muito querida, né? Aí tem lá uma enfermeira na recepção, que faz o primeiro atendimento, com as características que ele almeja enquanto empresário, né? Agora, nós também não podemos confundir um hospital privado, igual do Claudino, com a Santa Casa de Campo Mourão, que é uma entidade filantrópica, uma associação, onde movimentou toda a população, inclusive com tijolo e cimento no passado, para ter o que a gente tem hoje. É uma associação filantrópica, um projeto social. Ele é composto por uma diretoria que ela vai nomear os cargos técnicos, mas ela não é a pessoa que fica lá administrando, né? Então, tem que ter mais cuidado, porque daqui a pouco pode soar que a gente está criticando a diretoria da Santa Casa, onde essa diretoria é uma diretoria de uma associação e que não fica lá instalada fazendo a gestão. Eles não fazem a gestão. É um conselho que tem lá o médico, tem a Lucinéia, que faz a parte contábil financeira e o recurso humano, faz ali a direção, né? E, então, assim, é diferente do Claudino, que é diretor. A outra parte que você me falou do raciocínio, Leandro, só para eu entender... É sobre essa escolha do gestor, né? Você mesmo falou, né? O Claudino não contrataria alguém que, por melhor gestor que seja, não entenda, né, sobre o hospital. Da mesma forma, a gente está falando da cultura, da educação, de uma forma geral. E dessa escolha que eu falo, é difícil você achar alguém que seja um bom gestor, ao mesmo tempo tenha carisma de lidar com as pessoas e fale a língua das pessoas que estão ali. Então, assim, vamos pegar um outro exemplo, a Coamo. A Coamo tinha o doutor Haroldo ali como o presidente, os superintendentes, e agora está mudando para o modelo de associação, onde ele tem um CEL, um chefe office,
um cara que vai fazer a sua gestão, a administração em si, e esse conselho é um conselho consultivo, onde o Dr. Haroldo continua sendo presidente. Então, parecido, Santa Casa tem um conselho, uma administração, que não faz diretamente a gestão administrativa, mas que está ali monitorando, fiscalizando, reunindo os seus associados e nomeando. A nível de administração municipal, estadual e federal, aí é bem diferente. É bem diferente porque você tem lá o secretário de saúde. O secretário de saúde, ele, no meu entendimento, deveria ser alguém com formação na área da saúde e também com alguma pós, alguma formação na área de gestão pública, para associar os dois conhecimentos. Deve falar a mesma língua de enfermeiros, deve conhecer a sociedade, ter números atualizados, e tem que estar isso no sangue. Não adianta chegar lá na gambiarra. Eu administrei uma loja aí de calçado e eu sei administrar, você da saúde, né? Ou eu administrei uma empresa de TI, que é o meu caso, você secretário de saúde. Eu sou sincero em dizer, eu tenho pós em gestão pública, mas eu não tenho a vivência na área da saúde. Eu deveria conhecer os anseios, o que passa um enfermeiro, o que passa um médico, os assistentes sociais também são importantes nesse meio, as estruturas mínimas necessárias com relação à vigilância. Isso aí não é uma coisa que eu vou entrar lá ou me preparar e vou fazer essa gambiarra. Tem que ser da vocação, tem que ser da profissão. Então, por isso que está diretamente associado à competência e com você só vai conseguir produzir uma cidade melhor se colocar gente certa no lugar certo. Bacana. Pedrinho, caminhando para o final aqui, só dizer quem passou aqui pela nossa live e dizer que é o seguinte, essa live depois eu mando para o meu canal do YouTube, porque muitas vezes a gente... É bacana essa tua experiência, né? Você já foi... Aí quanto tempo teve no Legislativo, presidente da Câmara, né? Atuando na questão jurídica, uma série de coisas aí, né? E eu entendo isso daqui como professor, como um debate, como eu fazia nas salas de aulas, né? Os seminários, os debates, né? E eu acho que nunca é perdido, é sempre ganho. Então, aqui no grupo, né, muitas vezes o pessoal do Facebook gosta de informações assim, de 2, 3 segundos, máximo, rapidinho. Mas a live no grupo aqui é interessante por essa forma de participação, como participaram várias pessoas. Aí depois eu mando para o YouTube, para quem quiser, botou na net, não é, a gente fala de coisas que são provocações, né, na realidade, né, não colocando uma ou outra pessoa, né, não estamos falando de ninguém em especial, mas desse jogo, né, de conversar sobre política, né, e dizer que fala-se sim sobre política e religião, fala-se sobre tudo, né, é importante o debate, pelo menos eu considero. E algumas pessoas passaram por aqui, eu quero falar o nome delas, sabe, o Diogo Gabriel, o Carlos André Gomes, nosso parceirão, Fernanda Perassoli Cordeiro, né, ela teve aí participando aí também, eu falei com a professora Bruna sobre a questão do sistema prisional e o Covid, Olímpia Maria, um abraço, a Fran que está participando bastante, essa frase é dela, ela fala sobre a renovação, né, é uma palavra que há muito tempo está engasgada, às vezes, no coração aí do moronense em relação ao legislativo, não falo do executivo, mas em relação ao legislativo, do qual a gente falou bastante aqui. E daí eu tenho um joguinho que eu sempre faço, sabe? Para a gente finalizar, que eu trago algumas frases e depois eu falo o autor. Mas eu falo a frase e você fala o que ela mexe em você, né? Vou colocar aqui para a gente. Lá. Opa, não é esse não, Pedrinho. Esse aqui não é esse não. Deixa eu achar aqui. Estou aprendendo a mexer com esse programa ainda. Aí eu chamo de aforismos, porque são pensamentos pequenos, né? E desaforismo, porque de repente a pessoa pode um pouco se sentir desaforada. Não é uma coisa em relação ao outro. Desaforismo é um neologismo, é uma palavra nova, vamos dizer assim. Mas que eu trouxe aqui. Aí. O dinheiro não é só facilmente dobrável, como dobra facilmente qualquer um. Depois eu falo o autor, mas é um autor de grande renome nacional, um cronista.
Eu discordo, como dobra facilmente qualquer um. Eu entendo que somente em situações de extrema desgraça, de iminente ameaça de morte de um familiar, que a pessoa talvez em situação de desespero possa desdobrar qualquer um, tá? Porque a vida está acima, enfim. Mas em regra geral, o dinheiro não dobra facilmente qualquer um. No meu caso, por exemplo, você pode me cobrar se algum dia alguém me ofereceu dinheiro ou qualquer situação e eu mudei aquilo que eu penso. E conheço muita gente igual a mim. Inclusive você, né? Inclusive você. Paz, eu vendo uma ideia, Pedrinho, eu sou doido para escrever um livro, sabe? Eu queria falar sobre os capitais, né? Um dos capitais e da sociedade capitalista que a gente vive, do individualismo, tem os seus lados bons, obviamente que tem seus lados bons, mas a pessoa só tem um olhar para questões materiais, né? Você sabe muito bem que eu tenho outros capitais de grande apreço, que é o capital simbólico, que é a família, que são os amigos, que é a música que eu gosto, a cultura brasileira, né? Eu tenho um orgulho de ser brasileiro, assim, que não gostaria de ter nascido em outro lugar, e também não gostaria de ter nascido em outro lugar que não fosse aqui, no Paraná, né? No Sul. Adoro, né? Você pode saber, o Nordeste, o Brasil inteiro, mas são os valores simbólicos, né, que para mim são mais que materiais, e os valores espirituais, né? Então eu acho assim que ele dobra quem coloca em primeiro plano o material. E isso é visível, sabe? Quando a gente encontra uma pessoa que o material vale mais para ela geralmente, aquilo é visível. Você olha, ela vai ostentar aqui, não vai ter jeito. Vamos lá para outra frase. Não ter vaidades é a maior. Está escrito errado, é a maior de todas. Deixa eu arrumar aqui. É igual o camarada que fala, olha, eu sou humilde. eu sou humilde. Né? Não tem, todo mundo tem vaidade, todo mundo tem o seu orgulho. Eu sou uma pessoa bastante orgulhosa, eu reconheço isso. Tem muitos pontos a melhorar e a gente tem que ter esse inconformismo, porque se a gente estiver conformado com o orgulho, com o excesso de orgulho, é complicado. E um pouco de vaidade, eu entendo que tem que ter sim, porque isso está associado aos projetos, e se a gente, o primeiro passo para você conseguir chegar lá é acreditar que você pode. Depois ter pequenos que você consiga conquistar a curto prazo e longos que você consiga atingir esse sonho a longo prazo. Eu acho que aí seria um orgulho, né? Um pouco de ganância e tal. Eu lembro essa questão da vaidade, a história de Santo Antão. Você sabe a história de Santo Antão? Não. Ele lutou para não ter pecado, sabe? Ele lutou para não ter pecado e ele ficou exilado numa caverna. Né? Tem um quadro muito famoso, né, sobre Santo Antão. E ele, quando estava prestes a morrer, e o demônio tentava ele de todas as formas. Ele fugia das tentações, né? E a gente sabe que a vaidade é uma grande tentação, né? Uhum. Talvez a primeira. E ele, quando ele estava para morrer, o demônio desistiu dele. E o demônio estava saindo da caverna, é claro que isso é uma alegoria, né? E ele falou, venci. Ele deixou sobrar, né? E o demônio voltou. Porque ele tinha essa vaidade de nunca errar, de não querer errar, e ele não se expunha a nenhuma tentação por causa disso, né? A história de Santo Antão é uma história de alguém que fugiu de tanto do pecado que no final essa fuga foi o seu maior pecado. Uma outra frase: há duas coisas que ninguém perdoa: nossas vitórias e nossos fracassos. Eu acho que há muita preocupação sobre o julgamento dos outros. E eu acredito que qualquer pessoa que se dispõe a fazer algo pelo bem comum, seja no meio político, seja numa associação, seja numa igreja, em qualquer área onde você trabalha com interesse público, mais vale a tua conduta, o teu exemplo e a tua consciência, ainda que existam pessoas que não vão perdoar ou vão se sentir incomodadas com o seu fracasso ou com a sua vitória. Então, tendo a consciência de que está fazendo o correto é o que mais importa. E se
perdoem, não perdoando, isso não vai mudar o trabalho que foi feito. Se não quer incomodar ninguém, é só não fazer nada. Verdade, né? Agora é o seguinte, Pedro, caminhando para o final mesmo, você acha que você é 8 ou 80? Eu sou. Me explica isso. Não tem coisa meio feito. A diferença de você fazer e fazer bem feito é pequena. Então, se for fazer minha boca, não faça. Se começou, termine. Não tem esse negócio, eu vou lá, dar um migué, eu não consigo. Então, para mim, ou é 8, ou eu não dou muita importância, ou eu vou abraçar de corpo e alma. Ok. Direito ou política, se você tivesse que escolher? Direito. Eu tenho que explicar o porquê, Leandro? Pode falar. Volta então no anterior lá, fazendo um favor. Tá, calma aí. Eu tô... Aí... Tá. O direito, eu prefiro o direito porque eu acredito que hoje é uma forma mais direta de lutar pelo que é correto. E a política hoje, o sistema político brasileiro hoje, envolve um esforço muito maior para muito pouco resultado, né? Principalmente quando a gente fala em âmbito municipal, em poder legislativo, né? E o executivo é bastante complicado, a gente tem que fazer um trabalho mais longo prazo. Então, eu vejo o direito hoje uma bandeira mais fácil, mais estruturada, e que hoje a gente tem uma estrutura boa para ajudar a população de uma forma mais interessante do que a própria política, pensando a nível municipal. E falando sobre direito, de certa forma, discutindo os principais deveres e direitos sociais, enfim, que a gente tem, principalmente constitucionais, a gente consegue influenciar melhor a política. Bacana. Entre futebol e live, eu fico como futebol. É o que me dá mais prazer hoje, jogar bola, jogar futebol com meus amigos. Eu não sou um grande jogador de futebol, eu sou um zagueiro marcador, que não gosta de perder jogo, que às vezes faz falta para não tomar gol, não tem uma boa saída de bola, mas quando eu estou com um preparo físico bom, que não é o momento, né, estou com problema no joelho, mas eu vou tentar melhorar, eu sou um bom zagueiro, né, com certa limitação na saída de bola, mas marco até bem. As lives eu faço mais uma forma de contribuir com a sociedade, mas isso não é um lazer que eu tenho. Meu principal lazer é o futebol. Bacana. Você é daquele que quando tem um escanteio corre lá na área ou não? Você fica ali cuidando do... Não. Eu tenho medo do contra-ataque e eu sei que talvez outro no meu lugar, se tiver que derrubar o cara para não fazer a falta, não vai fazer. E se eu tiver que derrubar, eu derrubo. Já tomou cartão vermelho por isso ou não? Várias vezes. Boa. Legislativo ou executivo? No atual momento, executivo. Porque eu já fui vereador. E talvez no futuro eu volte a ser. Não nesse ano, né? Talvez no futuro eu volte a ser. E também tenho ali a vontade de um dia participar da Assembleia e também do Congresso. O Executivo agora, não vou disputar a eleição para prefeito, fique bem claro isso, mas a nível municipal a condição de você fazer algo é no Executivo. Bacana. Eu acho que tem mais coisa a ser feita e que existem bons nomes para a gente indicar para fiscalizar. Bacana, Pedrinho. Olha, hoje foi bacana a conversa aqui. Dizer para você, ó, bastante tempo, a gente está quase 1h30 de live, né? Mas a gente que ficou estudando junto aí 4, 5 horas aí para a primeira fase, muita conversa, né? Muita coisa para debater, e eu acho que é assim, é o diálogo que traz as ideias, né? Que coloca em pauta, né? O que precisa ser feito. Eu agradeço você por ter topado, né, a live aqui. Eu volta e meia participo de vocês lá, às 8 da noite, trazendo as informações,
trazendo as notícias, trazendo convidados. Eu acho muito bacana isso, sabe? Eu notei que tem dias assim que você fala, e daí, como que eu vou fazer? Mas como que os convidados aqui no meu caso, aqui do meu projetinho, né, que é um projetinho assim realmente de quarentena, mas eu acho que vai continuar, os convidados gostam tanto que eu fico o dia inteiro assim, sabe? Quando termina a live eu fico até com uma adrenalina bacana, sabe? Não é como jogar futebol, mas eu também não sou bom de bola, sabe? Eu jogo mesmo para correr atrás. Eu quero agradecer você de ter dado o seu tempo aí pra gente. Tempo vale ouro, né? E não só tá dando aqui, mas à noite, você é um cara que participa muito, né? Esse teu perfil, eu acho que se deu bem por conta disso, né? A gente valoriza as questões aí de valores, de família, né? De não só, né? Não tá no jogo por causa de outras coisas, que a não seja até uma questão ideológica, né? De buscar um melhor. A gente fica feliz quando a coisa funciona, né? E quando não funciona, a gente quer que funcione, eu acho que é essa a ideia, né? E, de qualquer forma, eu agradeço também você, as pessoas que passaram pela nossa live aqui. Vai ficar à disposição aqui, depois vai ficar no YouTube, quem quiser rever, né? Ele pode depois conversar alguma coisa aqui. Peço desculpas se a gente falou alguma coisa que alguém não tenha gostado, né? Mas é mais por esse jogo, né? De live, de falar essa liberdade que a gente, graças a Deus, tem, que a gente conquistou a partir de 85, que é essa liberdade de expressão, né? Tá aí a Fran, né? Participou, assistiu a nossa live inteira. Obrigado, Fran, né? A todos que estão por aqui, né? A gente sempre teve algumas pessoas aí participando, assistindo. Valeu, Pedrinho. Pode mandar seus abraços aí. Leandro, obrigado aí pelo convite, obrigado a Fran pela participação, ao Gerelias também, a todos aí que estiveram junto conosco nessa transmissão. Me coloco sempre à sua disposição para conversarmos aí sobre política, sobre economia, sobre assuntos jurídicos, que são áreas que a gente tem em comum, né? Eu admiro muito você enquanto músico, desde os tempos de slots, né, eu dava aula no Integrado, a gente saía de lá, ia ouvir você tocar, cantar, junto com o seu irmão também. Admiro muito também a sua conduta hoje em família, sua atuação agora junto à Igreja Adventista, tendo aí adquirido aí essa condição religiosa para dentro de casa, que é muito importante, a gente tem que ter esse temor. Vejo você como um potencial incrível de fazer a diferença também nos meios em que você frequenta, enquanto professor em faculdade, enquanto músico, o comprometimento enquanto perito também. E eu gostaria muito que... A gente falou hoje sobre política. Eu gostaria muito que a nossa política fosse renovada com pessoas com o teu potencial e com a tua conduta, com a forma que você conduz, com os anseios e com os valores que você tem. Então, é sempre uma satisfação ter você como amigo, como companheiro, e eu gostaria muito que no futuro te visse também participando mais ativamente ainda da política, por que não como vereador, como prefeito também. Obrigado pelo convite, que Deus abençoe o seu dia. Pedrinho, bom apetite, bom almoço. Eu vou soltar aqui a poesia de novo do Bertold Brecht com o Rolando Boldrin, e a gente vai conversando aí, nossos projetos, nossas ideias, e se Deus quiser um futebolzinho, uma hora vai rolar, hein? Vamos lá. Abraço, valeu. Abraço, valeu.